Diabetes gestacional. Por que acontece? Algumas mulheres, quando engravidam, podem apresentar um quadro de diabetes gestacional, mesmo sem antes ter apresentado qualquer indício de diabetes na vida. A diabetes gestacional acontece durante a gestação, devido ao aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez. Mas é fato que essa diabetes gestacional pode sim trazer problemas à saúde da mãe e do bebê. Eu sei que parece super estranho alguém que nunca teve diabetes na vida apresentar uma mudança tão grande durante a gravidez. O cenário assusta as mulheres, e se já não bastasse todas as milhares de alterações hormonais e físicas que temos ao longo dos 9 meses, ainda tem mais esse banho de água fria para ser gerenciado. Mas já aviso as gravidinhas, calma! Não se desesperem se você apresentou a diabetes gestacional. Ela é sim um problemão, mas se for tudo controlado direitinho, sua gravidez seguirá sem riscos. E o que acontece então? O que acontece é que o corpo da mulher passa a produzir uma maior quantidade de insulina, que é responsável por transportar as glicoses dos alimentos até as células. Isso acontece com muita intensidade no último trimestre da gravidez, quando a mulher precisa ingerir uma quantidade maior de carboidrato para que a criança se desenvolva bem. E nessa fase, outros hormônios que também são liberados pela placenta atrapalham esse processo e obrigam o pâncreas, glândula que produz a insulina, a trabalhar dobrado para manter os níveis da substância em ordem. Muitas vezes, o esforço não é suficiente e sobra açúcar demais na corrente sanguínea. Isso é a diabetes gestacional. Acho que ficou mais fácil de entender agora, né? Mas e o que a diabetes faz com o bebê? De bate-pronto, a diabetes faz com que o bebê ganhe muito mais peso do que deveria, e isso não é saudável. Mas vamos explicar melhor. A diabetes pode sim colocar em risco a saúde do bebê, porque ele começa a receber muita glicose por meio da placenta. O pâncreas do bebê acaba sobrecarregado e, mesmo trabalhando a todo vapor, ele não tem hormônio suficiente para transformar a glicose em energia nas suas células. As sobras de açúcar viram gordura e a criança ganha peso além da conta. E quais são os principais sinais de que você está ou não com diabetes gestacional? Bem, os sinais não são muito claros. Descobrimos através dos exames de glicose no sangue, mas sempre tem um sintoma ou outro. Por exemplo, ganho excessivo de peso na grávida ou no bebê, aumento exagerado do apetite, cansaço excessivo. Aqui é excessivo mesmo. Vontade de urinar frequentemente. Visão turva. Muita sede, mas muita, além do normal. Boca seca, muito seca, a todo momento. E infecções frequentes na bexiga, vagina ou na pele. Nem todas as mulheres grávidas desenvolvem a diabetes gestacional. A diabetes gestacional acontece com mais facilidade em mulheres que possuem histórico de diabetes, ou que estão acima do peso, ou fazem uso de medicamentos hipoglicemiantes ou possuem hipertensão, por exemplo. Algumas mulheres com potencial fator de risco são as que apresentam gestação em idade mais avançada, ganho de peso excessivo na gravidez, pressão alta, triglicérides alto, colesterol alto, sobrepeso ou obesidade, síndrome dos ovários policísticos, histórico familiar de diabetes, gravidez de gêmeos e diabetes em gestações anteriores. E como devemos tratar a diabetes gestacional? Normalmente, o tratamento da diabetes gestacional é feito com o controle da alimentação e a prática regular de exercícios físicos. Mas dependendo do caso, o médico pode receitar hipoglicemiantes orais ou mesmo a insulina, se for difícil manter a glicemia controlada. É importante que o diagnóstico e tratamento para a diabetes gestacional seja feito rapidamente, pois assim é possível diminuir a ocorrência de riscos para a mãe e para o bebê. E quais são os riscos durante o trabalho de parto? Bem, no trabalho de parto, quando os médicos cortam o cordão umbilical, o fornecimento de açúcar da mãe para o bebê é interrompido. Como seu pâncreas produz muita insulina, há o risco de hipoglicemia, ou seja, uma queda brusca na quantidade de glicose na circulação.
O excesso de hormônio ainda atrapalha a absorção de cálcio, do potássio e o magnésio. E o diabetes gestacional também aumenta o risco de parto prematuro e de icterícia no bebê. Por conta de todos esses motivos, é que a diabetes gestacional precisa de tantos cuidados por parte da gestante. Não é algo que você vai passar batido. Não é algo que ficamos sem fazer nada, somente esperando o nascimento do bebê. A mulher que apresentar a diabetes gestacional vai precisar se regrar muito na alimentação. Vai precisar fazer bastante exercício e se cuidar. Se você se cuidar, tudo dará certo. Conheço muitas mulheres que tiveram durante a gestação e depois que o bebê nasceu, tiveram uma vida normal e nada afetou os bebês. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.